Deus, mulher do secreto, seja bem-vinda a mais um programa, podcast Mulheres do Secreto, para te abençoar, para ser luz, para ser canal de Deus na sua vida. Estamos aqui em missão, estamos aqui amando do Senhor para te entregar uma palavra de destino, uma palavra que pode mudar a tua vida, um testemunho. E como nós temos sido assim agraciadas por cada mulher de Deus que tem vindo aqui, e hoje não será diferente, por isso eu já quero te convidar a você compartilhar essa live, esse link aí do nosso vídeo e dizer que se você parou aqui é porque Deus ele tem uma palavra para abençoar a sua vida. Esse é o tempo em que o Senhor te chamou para o posicionamento, para te levantar, para te levar a outras dimensões, para te levar a uma profundidade no secreto com Ele. E lá no secreto Ele vai te revelar todas as coisas. Então quero te dizer bem-vinda, mulher de Deus, e quero que você agora seja uma missionária do Senhor. Vamos combinar? Vamos dar um like? Vamos dizer aí, comentar, dar boa tarde. Boa tarde a vocês que já estão aí no chat. Boa tarde a cada mulher de Deus, a cada homem, porque a gente tem homens também que nos acompanham. Boa tarde, Regi, nossa querida amiga aqui da mesa. Gente, eu quero também agora dar boa tarde, né? Saudar a nossa convidada hoje, a jovem mulher de Deus, jovem de Deus, mulher do secreto, Luana Leite. Seja bem-vinda, Lua. Obrigada, Luiz. É um prazer estar aqui. Uma honra estar nessa mesa que já passaram tantas mulheres de Deus. Então, eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você hoje, porque Ele já começou a falar conosco. Então, compartilhe e manda para todo mundo, porque eu tenho certeza que vai te abençoar bastante. Amém. Gente, Lu é uma querida, é uma irmã em Cristo, uma filha, né? Uma menina que eu tenho visto assim, que tem buscado o secreto com Deus. Tá? E hoje nós vamos falar aqui sobre jovens, para mães de jovens, para pais de jovens, né? Então você conhece alguém aí, já manda para essa pessoa, porque Deus tem uma palavra. E eu quero assim, Lua, já te dar a oportunidade de se apresentar, né? Quem é a Luana, né? Quanto tempo você tem aí de buscar o Senhor. E eu digo, meninas, para vocês, mulheres, né? Meninas, jovens, você que está assistindo, que Deus colocou no meu coração uma vontade tão forte, Lua, de te trazer aqui no programa. Porque quem está no secreto tem sintonia. E o secreto, ele tem, como todo lugar de gerar algo, ele é secreto, ele é íntimo, mas as pessoas conhecem quem está gerando. Porque quem está gerando dá sinais. Então, assim, eu vejo em você sinais de quem está gerando algo em Deus. E eu já quero começar falando para você, né, que eu acredito no que Deus tem para a tua vida e que o Senhor possa te guardar no seu esconderijo. Hoje a gente vai aqui ministrar sobre muitas coisas legais, muitas coisas de Deus e te ensinar a ser mãe e ser filha do secreto. Você vai entender isso mais para frente. Eu quero que você se apresente, que você fale um pouquinho de você. Já começa aí. Meu nome é Luana, para a glória do Senhor. Eu me converti em 2021, então vai fazer uns 3 aninhos que eu estou caminhando com Jesus e o Senhor tem sido muito bom comigo, sabe? Desde que eu conheci a Jesus, Ele fez uma transformação na minha vida. Então, quando me faz essa pergunta, quem é você, Lu? Eu gosto de dizer que eu sou escrava de Jesus, porque eu acho que é a coisa que mais me define na vida, porque o meu Senhor é o Senhor que furou a minha orelha, porque eu amei o Senhor desde o primeiro momento. Aleluia. Desde o primeiro instante que Ele tocou na minha vida e que foi como um sopro de vida. Primeira vez que eu senti Cristo na minha vida, primeira vez que eu soube que Ele era real de verdade. Foi na minha casa e eu falei com o Senhor, Senhor, se você existe, fiz prova com Deus. Se o Senhor existe, eu quero sentir, que é que todo mundo diz que você existe. Porque eu não via saída. Tava na pandemia, eu fiz, Senhor, se você existe, como é que tanta gente morre e tal, aquela revolta. E o Senhor soprou, me trouxe um vento que entrou e preencheu tudo. Sabe quando é um vento que entra até na veia? Foi isso que eu senti. E daquele momento em diante eu fiz, você existe e eu vivo pra você agora. E tudo na minha vida mudou. Então, nesses 3 anos, foram processos grandes de aceleração do Senhor, eu creio nisso. Mas foi um tempo de crescimento no Senhor mesmo. De um nascer e de tudo mudou. O que era velho passou e não volta mais. Amém. Porque eu sou uma nova pessoa em Jesus, porque eu me apaixonei por Jesus. E porque Ele tem se apresentado para mim, dentro do secreto. Por isso que é tão importante, tão especial para mim estar aqui. Porque falar do secreto me enche de alegria e de orgulho, porque esse foi o lugar que o Senhor me chamou. Aleluia. O Senhor começou a falar comigo no secreto, quando estava só eu e Ele. E Ele falou que me curaria ali, geraria em mim ali,
E o meu chamado, ele seria primeiro ali. Então, no secreto é que nós somos forjados, no secreto é que nós somos criadas por Deus e para Deus. Então, o nosso chamado primeiro é no secreto. Então, não abra mão do seu tempo de secreto. Não abra mão de buscar o que o Senhor tem para você, porque é lá que você vai gerar com Deus, é que vai ser gerada por Deus também. Eu creio, é isso. verdade. Esse é o lugar das verdadeiras, da geração das verdadeiras, aquelas que não são perfeitas, mas que são chamadas pelo Senhor para a sinceridade, para a entrega e para a adoração, como aquela mulher samaritana de João 4, né? Então, esse é o lugar do esconderijo. E, Lua, como é que um jovem hoje, né? Você é tão jovem, você tem apenas 15 anos, né? Vai fazer 16 anos. Como é que um jovem hoje, dentro da nossa geração, dentro dessa geração que tudo pode, que você pode ser todas ou todes, né? Você pode o que você quiser, você pode escolher quem você quer ser. É uma geração muito permissiva, é uma geração que abusa, se eu posso dizer isso, né, da promiscuidade, da palavra de Deus, que desdenha dos princípios bíblicos. Como que um jovem, nessa geração onde tudo pode, foi atraído pela presença de Deus? Como que você conseguiu escapar, sair desse lugar, né, de destruição, de tanta coisa ruim, que é o que nós estamos vivendo, a juventude hoje presencia fora da presença, e dizer sim a Deus, porque você não veio de um lar cristão, não é isso? Eu não vim de um lar cristão, eu fui a primeira na minha casa a conhecer Jesus, minha mãe já estava num processo e tal, mas fui a primeira ali que mergulhou mesmo no Senhor, e isso foi muito especial para mim. Por quê? Porque eu entendi uma coisa, Miss, quando nós temos a revelação da pessoa de Jesus, tudo muda na nossa vida. Sabe? Quando nós temos a revelação de quem Jesus é, não importa o resto. Então, eu acredito que como é que um jovem escapa das paixões da mocidade? Conhecendo Jesus. Se você é mãe, pais de jovens, de meninas, de meninos, eu acho que um conselho para essa geração, se é que eu posso dar algum conselho, busque que seu filho tenha experiências com Jesus. Porque nada se compara aos olhos de Cristo. Nada se compara à presença de Jesus, sabe? Então, quando eu estava imersa nesse mundo de hoje, de tanta permissividade, onde tudo pode, onde tudo é, então, ao mesmo tempo que tudo é, nada é. Porque se tudo pode ser, então ninguém é de verdade, né? Parece até filosófico falando, mas é muito sincero isso. Então, você pode fazer tudo, você pode ficar com todo mundo, você pode fazer o que você quiser da sua vida, porque você é o dono do seu próprio nariz. E aí você percebe essa ideia de valor. Que valor eu tenho se eu posso fazer tudo isso porque eu sou eu, sabe? Então, nesse conflito, no mundo de ansiedade, nosso Brasil é tão desesperador nisso, sabe? Isso corta meu coração. O Brasil, se eu não me engano, ele é o 5º em depressão e o 1º em ansiedade no mundo. No mundo, de todos os países. O Brasil, no último dado, acho que de 2021, ele é o 5º em depressão e o 1º em ansiedade. Então, você está imerso onde um jovem que não tem ansiedade, ele é o que está no lucro. Porque qualquer jovem hoje, um dia teve uma crise de ansiedade. Então, eu estava nesse contexto. E foi quando eu não vi esperança. O mundo, ele não traz esperança. Verdade. Porque Cristo é a esperança do mundo, da criação dele. Ele fez a gente já com esse vazio no tamanho dele, né? Então, só ele pode nos preencher. Então, quando eu encontrei o Senhor, tudo pareceu nada. Porque ele era ele. E ele é. Então, isso me preencheu, sabe? Então, como é que eu posso fugir das paixões da mocidade? Tendo um relacionamento profundo no secreto com Jesus. Porque tudo para de ter prazer quando eu tenho prazer em alguém que é maior do que isso. Aleluia. Então, meu pastor, né, pastor Luquinhas, ele fala muito sobre isso. Nosso problema não é o pecado. Nosso problema é que a gente não ama Jesus. Porque se a gente amasse Jesus, a gente não tinha problema com o pecado. Porque o pecado não é nada comparado a Jesus. Verdade. E isso foi a maior verdade da minha vida. Não era um problema parar de ouvir músicas que não condiziam mais com a minha realidade.
não era um problema porque tinha alguém que condizia com a minha realidade. Aleluia. Sabe? Não era um problema andar com pessoas que fofocavam, que falavam mal dos outros, que ficavam com todo mundo. Não foi um problema. Por quê? Porque tinha alguém que queria ficar comigo, que era Jesus. Tinha alguém que se importava comigo. Tinha alguém que ouvia-me e que eu podia ouvir. Então era muito melhor ser preenchida por Deus. E esse momento, que lindo, né? Glória a Deus, que lindo, aleluia. Eu amo ver um jovem assim apaixonado, Eu né? falo demais, pode me cortar. Porque, não, você vai, Deus usa a tua serva, né? E eu aceitei Jesus também muito nova, a gente vinha conversando no carro, né? Aceitei Jesus muito nova e eu amo essa primeira experiência, esse primeiro momento. E isso, Lua, você precisa guardar. Eu falo por experiência, por tantos anos de caminhada, né? Essa experiência do início a gente precisa guardar. É por isso que o Senhor diz tão claramente, né? Quando João escreve as cartas à igreja, ele diz assim, uma coisa deixastes, é que você abandonou o primeiro amor. E eu quero já te dizer, mulher, você que está aí assistindo, você que é mãe, você que é uma mulher do secreto, você tem buscado queimar pelo Senhor, pega um pouquinho disso, desse fogo dos jovens. Porque o Senhor diz assim, jovens, eu vos escolhi porque vocês são fortes. Sim. Então, essa paixão que queima, eu não digo nem de jovem idade, porque a nossa idade na Terra ela não tem nada a ver com a nossa idade espiritual. Eu estou falando de jovem no início da carreira em Deus, no início das suas primeiras experiências, aquela que queima o teu coração, aquela que quando você fala os seus olhos enchem de lágrimas, e essa tem sido a minha oração. Hoje eu sou aquela pessoa tão transformada por Deus, tão tocada pelo Senhor, uma adoradora, que eu não contenho as lágrimas, eu me jogo no chão, tô nem aí pro meu cabelo. E às vezes acho que as pessoas olham de fora e falam, meu Deus, o que será que está passando? Deve estar sofrendo. Não, irmão. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu encontrei aquele que eu precisava. E às vezes a gente começa a caminhada assim, e no meio da caminhada a gente entra no ativismo de faz e não faz nada, na verdade, produtivo. A gente deixa as coisas que são importantes, né, para dar lugar a algumas que são urgentes, e aí a gente entra no ativismo, vai fazendo, vai acontecendo, e daqui a pouco a gente perde esse primeiro amor, essa paixão pelo Senhor que vem no início da nossa chamada, quando o Senhor nos fisga e nos dá uma verdadeira experiência com Ele. Isso é muito forte. É muito profundo, né? Muito profundo. E como foi, assim, essa primeira experiência, Lua, que você estava falando, né, que a gente estava conversando, essa primeira experiência, ela veio do próprio Deus. Sim. Você aceitou a Jesus e você teve a revelação de quem Ele era, de quem Ele é. E aí você começou a se derramar. Né? Mas tem esse jovem, essa jovem que talvez ela está assistindo a gente aí agora e ela não sabe ela ainda não encontrou o acesso. Porque quando o Senhor se revela a você, Ele te revela quem você é, né? Isso é muito forte. É muito lindo porque quando Pedro diz, Senhor, Tu és o Cristo, o Senhor diz, Pedro, você é pedra, né? Então, a revelação vem no secreto. Mas e esse jovem que ainda não se encontrou? Esse jovem que ainda não entendeu essa revelação, o que você diria para ele? Então, isso é muito forte, sabe? Porque até chegar a esse ponto da revelação da pessoa de Jesus, que eu ainda estou buscando, porque o Senhor é muito infinitamente vasto, mas isso foi um processo. Por quê? A gente tem que entender que assim como nós somos feitos de 3 partes, Deus nos fez, né, corpo, alma e espírito, esses 3 têm que estar conectados com a revelação de quem Jesus é. Então eu diria para você que hoje não sabe quem você é, ou não sabe quem Deus é na sua vida. Quem é Jesus? Quem é esse que todo mundo fala? Sabe, eu estou na igreja, mas, meu Deus, Jesus é aquele que morreu por mim, mas Ele é mais que isso. Ele é mais do que alguém que morreu por você. Ele é Cristo. Ele é o Messias. Ele é o Deus encarnado. Sabe? Então, se eu posso dizer uma coisa pra vocês, mergulhem na palavra, sabe, Miss? Quando a senhora falou comigo do podcast, eu comecei a mergulhar nisso. Sem a oração. O que eu vou falar sobre oração? Porque os jovens, eles precisam orar. Simplesmente isso. Lu, como é que eu descubro quem eu sou? O lugar de oração. Esse lugar de secreto, esse lugar de oração, você conhece o Senhor e Ele mostra quem você é, sabe? Então, nesse lugar de oração, você começa a descobrir, a desvendar. E Deus te dá revelações do futuro. Exato. Eu lembro, Lu, que... E você é uma jovem que tem muita sede de oração, de palavra, demais, né? A gente tira pelas nossas
os nossos momentos ali, onde eu tô, quando estou ministrando a palavra ali na escola de consolidadores, ela tá ali ligada, ela tá ali anotando, ela tá ali falando Miss e tal, e tira as dúvidas e pergunta, né? Então, assim, essa sede, essa fome, né? Sim. Por querer mais. Eu lembro que na época, antes das eleições, um pouco, o Brasil se levantou em oração e jejum. Foram 21 dias de jejum e de oração pela nação brasileira. E nesse jejum e oração pela nação, o Senhor me deu uma revelação. Porque a oração, ela te revela o futuro. A oração, ela te dá a visão daquilo que ainda está para acontecer. A oração, ela te coloca do ponto que você está para o próximo nível, para o próximo ponto em visão. E a neurociência diz que o nosso cérebro não discerne o que é real do que é imaginário. Sim. Então, se você pode ver, você cria uma memória. E toda memória gera uma crença. E toda crença é autorrealizável. Então, na sua mente, aconteceu. Isso é muito profundo. E o Senhor falava claramente comigo. O Senhor me deu um sonho lindo sobre o Brasil, né? E nesse sonho, o Senhor... eu tenho ele gravado, tá lá no meu Instagram, na época da oração, do mover e tal. E aí Deus estava próximo ao aniversário de Henri, do meu filho. E aí Deus começou a falar comigo em sonho. E Deus me mostrava uma estatal. E nessa estatal tinha pessoas vestidas de ternos pretos. E eles ficavam muito irritados porque eu estava ali. E eu estava ali incomodando. Eu estava ali incomodando um posicionamento governamental que queria tirar aquilo que é a vontade de Deus. Só que o Senhor, ele é onipotente, onipresente. Ele sabe de tudo e ele conhece tudo. Então, tudo é permissão do Senhor. E naquele momento ali, o Senhor me mostrava em sonho. Eu perdia o meu filho e eu corria, ficava desesperada. O sonho tem muitos detalhes. Eu corria. Em um determinado momento, eu procurava Henri e não achava. E eu falava assim, Deus, onde é que está o meu filho? E eu ficava procurando as coisas do aniversário dele, porque estava próximo, né? E eu dizia, cadê a decoração? Cadê as coisas e tal? E o Senhor me mostrava essa mulher com raiva. E aí eu começava a dizer, está repreendido em nome de Jesus. E aí era como se bombas, foguetes começavam a atingir. Quanto mais eu falava, está repreendido em nome de Jesus, essas pessoas iam caindo por terra. Aleluia, louvado seja Deus. E pegando fogo ali na frente. E no lugar delas era levantado um exército de jovens. Aleluia. Os jovens da nossa igreja ali do bairro do Sobradinho, e eu via muito claramente a minha sobrinha Lorena, e eu dizia assim, dança não é, porque Lore não dança, então não sei o que eles estão fazendo ali. Mas o Senhor me mostrava os jovens com a bandeira do Brasil, e eles se posicionavam, para aqui, chegar, me arrepia, toda arrepiada, e eles se posicionavam na frente da estatal, Lua, e eles começavam a guerrear pelo Brasil, jovens de 15, 14, 12 anos na frente de uma estatal, guerreando pelo Brasil. E eu dizia, Deus, cadê Henri? Quando eu dizia, cadê Henri? Vinha de lá o pastor, nosso pastorzinho de jovens, nosso pastor querido de jovens. Ele vinha com Henri, junto com a nossa pastora de crianças. E ele trazia e me entregava. Ele falava assim, tá, ele estava perdido. E aí eu via um copeiro cavando várias covas. Só que essas covas já estavam nascendo flores. Porque tinha tanto tempo que estava cavado e não tinha enterrado ninguém, que ele já tinha desistido, brotou, deu vida onde tinha a morte. Glória a Deus. Dentro de uma cova estava nascendo flores. E aí ele me entregava em rio, eu dizia assim, meu Deus, o que foi isso? E o Senhor falou claramente comigo, filha, eu estou levantando pastores que vão devolver os pais aos filhos. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu estou levantando pastores que vão devolver os pais aos filhos. Aleluia. E eles serão, aleluia, a voz dessa geração. Eu estou levantando jovens posicionados. E é por isso que às vezes a gente vê tanta gente querendo matar as nossas próximas gerações. A cova estava aberta. Mas Deus diz assim, no lugar onde era para ter morte, eu estou colocando vida. Aleluia. Eu lembro que na época eu compartilhei com o meu pastor, o bispo Rafael, e aí eu falei, bispo, foi muito forte, porque foi numa reunião pastoral, né, ali no nosso momento, que eu contei aos meus amigos, meus irmãos lá, os pastores, os líderes, e aí a gente chorou muito e nós oramos. E ele falou, filha, eu quero que você grave essa visão, porque assim como Deus te mostrou, né, o Senhor precisa alertar a outros. Então, se você está aqui hoje, Lua, nessa mesa, pode ter certeza, é porque o Senhor te incumbiu de uma missão nesse tempo. O Senhor está levantando jovens para esse tempo, atalaias de Deus.
atalaias de Deus. E quando a gente chora, quando a gente se entrega, quando a gente derrama no secreto, Deus ouve e responde. Amém. Por que Deus está levantando o jovem, Miss? Porque às vezes é aqueles que eles estão mais posicionados para ouvir a voz dele. Por que Deus não fala mais com alguns? Porque não estão ouvindo. Eles acham que Deus não fala, mas a verdade é que eles não estão ouvindo a voz que está falando com eles. É isso. A gente vive, né? Eu já tô chorando. A gente vive em um contexto muito difícil na igreja, né? E eu falo na igreja não só brasileira, mas no geral, sabe? A gente se acostumou, Miss. Principalmente com uma igreja ocidental, com uma igreja que não é perseguida. A gente se acostumou com o microfone. A gente se acostumou com a igreja toda bonita. A gente se acostumou com descer do altar e todo mundo, nossa, como você é de Deus. A gente se acostumou com os aplausos. E é fácil demais. Estava lendo um livro de Jeremy Riddle, muito bom, De Volta à Essência. E ele fala muito sobre isso. Como é fácil produzir música, produzir pregação, produzir isso. É muito fácil. Só que isso gera uma cultura de você não precisar ouvir o Senhor. E esse não é o lugar do atalaia, sabe? Então, antes de falar um pouquinho sobre esse atalaia que o Senhor tem falado comigo, eu quero dizer pra você, jovem, menina, mulher ou homem que tá aí, deixe o Espírito Santo conduzir você. Vá pro secreto hoje. Não abra mão disso, sabe? Mergulhe no Senhor e pergunte, Deus, o que é que você quer de mim? O que é que você quer de mim? O que é que eu posso te dar pra você fazer algo através da minha vida? Sabe, irmãos? Porque não tem nada como você ter senso de propósito. Porque de que vale uma vida inteira aqui se não for para fazer algo pro Senhor? Sabe? Se fosse apenas para irmos pro céu, se fosse apenas para ser salvo e tá tudo bem, para ir pra igreja e tá tudo bem, eu aceitava Jesus e subia, gente. Mas nós estamos aqui porque nós temos uma missão para cumprir nessa terra, sabe? E o Senhor, Ele começou a me dar uma mensagem, começou a me dar uma incumbência do Brasil há um tempo, né? E o Senhor fala muito comigo através de sonhos, através de visões. E o Senhor falava muito comigo nesse tempo também sobre isso, sobre as crianças. E o Senhor começou a despertar meu coração para isso. Então eu começava a ver coisas, sabe? Então eu tinha sonhos com crianças. Sonho com crianças sendo roubadas, sonho com crianças sendo vendidas. E é muito difícil porque parece muito longe da nossa realidade, mas não é. Não é longe da nossa realidade. Muitas crianças estão sendo vendidas agora. Muitas crianças estão sendo estupradas agora. E isso é muito difícil da gente falar, da gente ouvir. Mas esse é o posicionamento e a chamada do Senhor para esse tempo. Qual é, Lu? Posicionamento em oração e posicionamento do que a gente consegue fazer. O Senhor tem levantado atalaias. O que são atalaias, né? Lá em Ezequiel, logo depois do Senhor dar a revelação sobre quem ele era, ele revela a Ezequiel, né? Ele mostra a Ezequiel o rosto que brilhava, enfim. E logo depois disso ele começa a falar, Ezequiel, você é meu atalaia. Você é meu sentinela. O que é um sentinela, gente? Sentinela é um vigia. Ele vigia. E lá em Ezequiel 33 vai dizer, eu te instituí por atalaia. Então, quando sobre essa terra eu trouxer a espada e o povo da terra escolher alguém para ser seu vigia e atalaia, e essa pessoa perceber a espada do juízo se aproximando da terra e tocar o chofar, a trombeta de aviso, a fim de advertir todos os habitantes. Então, se alguém ouvir o sinal de perigo da trombeta, mas não der atenção à advertência, a espada vier e cortar sua vida dos viventes, seu sangue será sobre ele, isso é, será responsável por sua própria morte. Porquanto, essa pessoa ouviu o som do alarme do chofar, da trombeta, mas não deu a devida atenção. E esse texto vai seguindo, e vai dizendo que se o profeta, se esse atalaia, se esse sentinela estiver lá, e ele não tocar o chofar, a responsabilidade é nossa. E o Senhor começou a me ministrar muito cedo sobre o quanto nós somos responsáveis por aqueles que nos rodeiam. Eu sou responsável pela minha casa. Eu sou responsável pela minha sala de aula. Eu sou responsável por aqueles que estão ao meu redor. Então, eu serei cobrado por isso. Então, qual a minha responsabilidade? É tocar o chofar. E o Senhor falou muito comigo no ato profético que teve no aniversário da nossa igreja com o chofar. Porque na hora que tocou o chofar, a bispa falou uma coisa incrível, a nossa bispa Duzinete. Ela falou, o chofar, o canto, né, do chofar, ele chama a Deus para lutar a guerra.
Então, por que que o atalaia, ele tem essa função? É porque a guerra, nem sempre ela vai ser vencida por quem está orando. Mas é para quem. Se eu oro para Deus, Deus luta as minhas guerras. Aleluia. Sabe? Então, eu creio que Deus tem levantado jovens posicionados na oração. Posicionados na intercessão. Que conhecem o coração de Deus. E o coração de Deus tem chorado por almas. O coração de Deus tem chorado por crianças. O coração de Deus tem chorado por mulheres. Por homens que têm se perdido. O coração de Deus clama por vidas, Miss. Por filhos que têm se perdido. E esse choro de Deus é intragável e é uma dor no coração do Senhor. Mas a gente não tem visto essa dor porque a gente não se importa com o coração de Deus. Isso que tem me afligido, sabe? Lu, como é que um jovem tem relacionamento com Deus? Orando, falando com Deus. A Bíblia diz que ele vai se revelar, ele se fará conhecido quando nós o buscarmos de todo o coração. E quando a gente busca de todo o coração, a gente não estipula o que é que Deus quer falar pra gente. É isso. A gente não fala, Deus, a gente já vai pro secreto pensando, não, Deus vai me falar isso, nessa área aqui ele pode mexer, nessa aqui não. Não é assim. Quando você entrega e fala, Senhor, de todo o meu coração eu te quero. De todo o meu coração eu quero te conhecer, ele vai tocar. E ele vai transformar o seu coração, mas ele vai revelar quem ele é. E quando ele revela quem ele revela partes dele, inclusive que sofrem, inclusive que machucam, porque é a parte de Deus que sente dor. E essa parte de Deus que sente dor gera revolta nos filhos. E essa revolta nos filhos gera a chamada dos profetas, gera a chamada dos atalaias. E eu creio nos jovens desse tempo. Eu creio nos adolescentes, nos jovens que não vão se importar com a idade que têm, mas vão se posicionar em oração. Vão se posicionar no lugar secreto. Porque é no lugar secreto que ninguém nos vê. Ninguém vê quando eu tô orando pelo Brasil. Ninguém vê quando eu tô orando pela senhora. Ninguém vê quando eu tô orando por alguém. Você vê quando eu saio e falo, nossa, orei por você. A maioria vê o nosso altar, nosso reconhecimento, se assim pode se dizer, e às vezes diz assim, não era para ser ela. Por que ela tá ali, né? Mas a gente sabe que uma geração posicionada hoje é o que Deus está buscando para realizar grandes milagres, para realizar os seus grandes feitos, né? E você estava falando de um livro, né? Tem um livro que ele fala assim, o título desse livro é Por que tarda o pleno avivamento? Por que tarda o pleno avivamento? Né? Porque muitos estão se acostumando com estar ali sem ele. E hoje eu recebi uma pergunta, por incrível que pareça, né? Um dos jovens que nós cobrimos, né? Lideramos, ele mandou uma mensagem para mim, ele perguntou assim, Miss, o que eu posso fazer para ter o avivamento? O que um jovem pode fazer para receber o avivamento, né? E aí eu disse assim, filho, você precisa se arrepender, você precisa chorar, você precisa entrar no lugar secreto e deixar Deus falar o que Deus quer falar e não o que você quer ouvir. E você precisa estar mergulhado na palavra. Porque o avivamento vem quando a gente prepara um lugar para o avivador. O avivamento é o resultado do relacionamento com o avivador. Não dá para ter avivamento sem ter avivador. Então não é para buscar o fogo, é para buscar o Deus que traz o fogo. Aleluia. E isso precisa ser ressignificado, entendido por essa nova geração. Porque o lugar secreto, ele não é um lugar físico. Um dia o Senhor me disse isso no lugar secreto e assim, meu Deus, sabe? A presença de Deus está muito forte aqui, gente. Tá difícil controlar. Eu tô aqui soprando para não borrar tudo, senão vocês vão tomar um susto aí. Minha maquiagem toda bagunçada, enfim. E assim, tá muito difícil conter aqui a presença de Deus. E quando a gente entende que o lugar secreto não é um lugar físico, a gente quebra a religiosidade. Porque tem uma certa religiosidade que já colocaram no lugar secreto. Demais. Porque as pessoas dizem assim, não, meu secreto está em dias. Eu estou indo todos os dias. Mas está fazendo o que lá? Não, começa adorando, depois eu pego uma lista de pedidos e passo para o Senhor o que eu quero que Ele faça. O Senhor pode realizar? Pode. Mas isso não é o lugar secreto. A Bíblia diz no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente. Aquele que habita. Não é aquele que vai lá no esconderijo, não é aquele que passa pelo esconderijo, não, aquele que habita. Aquele que mora lá.
É esse que vai ter a sombra do Onipotente cobrindo a vida dele, quando ele estiver no lugar onde as pessoas às vezes não conhecem a Jesus, onde tiver promiscuidade, quando ele passar por Babilônia, como Daniel passou, quando ele passar de repente por Sodoma, por Gomorra, ele vai entender que tem um esconderijo que faz com que ele habite debaixo dele. E não é um lugar físico, não é um lugar físico que você vai e sai, é um lugar espiritual que você habita. Isso é muito forte mesmo. Lá em Ezequiel 30, 22, eu amo esse versículo, é o versículo da minha chamada, é o versículo da minha vida, né? Ezequiel 22, 30, e diz exatamente isso, né? O Senhor, ele está dizendo através do profeta: busquei entre eles um ser humano que ajudasse a erguer uma muralha em torno da cidade. Alguém que cooperasse comigo para evitar que o muro todo ruísse, que se prontificasse a ficar na brecha diante de mim e em favor dessa terra, para que eu não viesse a destruí-la. Contudo, não encontrei uma só pessoa. Meu Deus. Nós temos tantos versículos na Bíblia, tantos, do Senhor mostrando a dor por um povo. E lá em Jeremias também diz que a noiva tinha sido ferida por um ferimento mortal. Era um ferimento que causava morte. Sabe, eu vejo essa dor no coração de Deus de novo. E eu vejo o Senhor olhando para a terra e não querendo ser mística, nem querendo ser super espiritual, mas já sendo, porque é o Cristo, é o Espírito. Mas a gente olha para o cenário mundial, gente. E você não sabe para onde ver, você não sabe para onde vai. Você olha para um lado, guerra, você olha para o outro, guerra. Você olha para a relação entre as pessoas e as pessoas não querem mais se relacionar. E qualquer um fica com qualquer um. E eu posso não ter filhos, então, porque eu não tenho responsabilidade com outra pessoa, ou eu não tenho responsabilidade afetiva com os meus amigos. Quem dirá com um filho? Quem dirá com um cônjuge? Quem dirá com um pastor, com alguém que me lidere? Porque Deus me livre de ser submissa a alguém. Então, tá tudo tão invertido, tão mexido, e o Senhor olha e procura alguém. E o Senhor olha e fala: alguém que pudesse cooperar comigo. Meu Deus. Imagine o galardão, mas não visando o galardão, mas imagine o galardão daquele que coopera com Cristo, daquele que coopera com o Cordeiro glorificado. É o galardão que Daniel recebeu, né? Sabe? E isso é muito poderoso, isso é muito lindo. É lindo. Porque Daniel, por exemplo, ele entende, né? Eu acredito que tenha sido Daniel, acho que foi Daniel mesmo, que ele passa a ver que o povo vai padecer uma quantidade de tempo, né? Acho que são 70 anos, 700 anos, alguma coisa assim. Deus traz a ele a revelação do futuro da igreja, Exato. além do tempo. Porque quem está no secreto, ele vê além do tempo. E ele fala exatamente isso. Então, Olha o galardão dele, só para ele. A resposta de Daniel foi ir pro secreto. Foi botar as vestes de pano de saco e rasgar e clamar ao Senhor. Porque toda a dor do profeta, ele gera uma resposta. E geralmente, na Bíblia, a dor do profeta, a resposta é um clamor. Jeremias, quando ele sentia uma dor tão angustiante, quando ele fala lá em Jeremias 9, ele fala que ele não queria nem conviver mais com as pessoas. Ele não estava aguentando ficar no lugar de tanto pecado, de tanta promiscuidade. E ele fala: meu Deus, eu quero ir embora. Mas a resposta dele foi um clamor. Yahvé, Yahvé, toma-me. Sim. E depois Deus fala através do profeta para as mulheres. Sim. E ele fala: ei, mulheres, cadê vocês? Planteiem, ensinem suas filhas a prantear. Lá em Jeremias 17 diz, né? Considerai 9:17. Considerai e chamai as mulheres pagas para chorar, para que venham depressa. Trazei as mulheres mais sensíveis e hábeis nessa arte, as carpideiras, que elas se apressem e levantem seu lamento sobre nós, para que nossos olhos se derretam em lágrimas e nossas pálpebras escoem as águas da dor. Sabe? E essa palavra usada, né, lamento, é usada em outras partes da Bíblia também em Jeremias, mas lá em Amós, e do hebraico ela vem do clamor. Então, lamento, ele quer dizer clamor. Cadê as mulheres que clamarão nesse tempo? Aleluia. E eu quero dizer hoje pra você que tá em casa, irmão, só pelo Espírito, porque eu não sei o que eu tô fazendo aqui, só o Espírito Santo sabe. Então, se você tem sido chamado nesse tempo, e você sabe, porque Deus tem falado contigo, então, por favor, tome a sua posição. Não tarde de se posicionar.
Se coloque na brecha. Porque se Deus tem procurado alguém para que Ele não destrua a tua casa, para que Ele não destrua aquelas pessoas que estão ao seu redor, para que Ele não destrua o bairro, para que Ele não destrua a cidade, para que Ele não destrua o Brasil, será que Ele pode achar você? Sabe, foi isso que me confrontou. Será que o Senhor poderia me achar, Miss? E é essa geração que precisa ser ensinada, né? Porque quando Jeremias fala lá, e essas mulheres que foram pagas, e aí tem uma revelação à parte, né? Porque a maioria ali não estava chorando porque queria, nem porque sentia dor, mas porque foram pagas para chorar. Exato. Então aí tem uma geração que está se corrompendo, né? Porque estão sendo pagas para chorar. Mas e aquelas que estão chorando de verdade? Onde que elas estão? Essas Deus está chamando para esse tempo. E quando ele fala assim, ensina as vossas filhas, ele está dizendo, vocês precisam deixar um legado, vocês precisam ensinar as próximas gerações o que é relacionamento, o que é choro, o que é gemer, né? E toda a dor de um profeta vem a respeito de um clamor. A gente vê Moisés, quando Moisés ficar revoltado porque bateram no hebreu e ele chega ali, ele toma na força do braço e logo o Senhor testifica e mostra para todos e para ele que ele sente a dor de um povo, por isso ele foi levantado como libertador. Quando você sente a dor de um povo, você é levantado como libertador. Isso não é para todos, isso é para quem tem chamado profético. Isso não é para toda a igreja, porque a Bíblia vai dizer dos 5 ministérios, cada um na sua função, mas o secreto é. Exatamente. Porque quando Daniel estava no secreto, a Bíblia diz que Daniel ora a Deus 3 vezes ao dia. E ele diz assim, o anjo fala, Daniel, eu vim por causa das tuas palavras. Então, agora, de forma muito prática e também espiritual, a gente vai dar algumas dicas para essas mulheres que estão aí, como que elas podem ir mais fundo no secreto. E eu quero já que você fale, Lu, o que você tem feito para ser luz na sua geração, mediante a tudo que Deus tem confiado às suas mãos, porque não é pouco. Amém. Que Deus tem depositado em você, Ele quer uma resposta positiva, né? O que Luana tem feito na escola, o que Luana tem feito na igreja, o que Luana tem feito dentro da sua casa, o que você tem feito aonde você chega para ser essa pessoa de influência, para ser alguém que carrega o nome do Senhor e carrega a intercessão de um país. Isso é muito forte. Antes de responder a pergunta, né? Só para encerrar o que a gente estava falando. Isso é muito forte, né? O chamado profético, ele não é para todos. Não. Né? Existem os ministérios. Mas a oração e a intercessão é para todos. É para todos, é isso. Né? Tem muitas pessoas que falam isso, pessoas que eu sou muito... que eu admiro muito, né? Principalmente o pessoal da F-Hop, que eles falam bastante sobre isso. E em um podcast deles eu ouvia e falavam sobre isso. A gente tem que parar de achar que intercessão é só aquele grupinho ali da igreja, aquele ciclo de pessoas e ponto e acabou. Toda a igreja é chamada para interceder. Porque o que é interceder? É se colocar entre Deus e o povo. Colocar entre Deus e o coração de Deus, sabe? Então, nós temos que tomar essa posição. E é isso que eu acredito que lhe leva para um lugar de influência. Respondendo a pergunta, é saber o que Deus quer de você e fazer. Sabe? Tem coisas que são muito práticas, tem coisas que são naturais quando você se torna do Espírito. Então, por exemplo, quando eu comecei a andar com Jesus e eu li a palavra de Deus, porque eu tenho uma fome louca pela Bíblia, eu sou apaixonada. Aleluia. E aí, quando eu começava a ler, eu falava, meu Deus, Deus fala tão bonito, né? Não, e essa semana, Lua, sem te cortar na sua resposta, que eu já te conheço, eu quero só que você fale para que você possa externar isso. Eu sei o que você tem feito e eu te conheço, né? Assim, porque a gente convive junto e tal. Estamos ali na mesma igreja. Essa semana eu estava lendo, a gente está na releitura, né, da Bíblia. E eu já quero dizer para você, mulher, você precisa ler a palavra de Deus, você precisa meditar. E aí o Senhor me deu uma palavra muito profunda sobre a vida de José. E aí eu anotei umas 5 páginas. E eu anotava e eu chorava. E o negócio do caderno descascava. E aí eu falava, meu Deus, olha pra isso, tá ficando horrível. E anotava e chorava, Enfim, ficou uma coisa linda. Mas assim, para que a gente possa entender que, de repente, quando alguém nos vê no altar ministrando a palavra, aquilo já foi gerado muito antes no secreto. Não é uma palavra pronta de alguém que não sabe quem é. Sim. É uma palavra de experiência, de alguém que conheceu o coração de Deus, de alguém que se colocou à disposição do céu para ser uma boca de Deus nesse tempo. Então, você estava falando aí, né? É fazendo o que Deus quer que a gente faça. Exato. É sendo a boca de Deus nesse tempo, né? E o que é que você tem feito aí na sua escola? Na igreja, já sei que você está discipulando, né? Eu tô
Tô liderando essa pérola de Deus. Minha líder, né, gente? Tem que estar respeitando. Que a mulher é de Deus. Até nos puxões de orelha, aleluia. Mas é justamente como eu estava falando, ele se torna habitual, porque o que você carrega transborda. Então, por exemplo, na escola nós temos um projeto chamado Na Mesa com Jesus, que partiu do Tribo das Escolas, mas vem desse lugar de juntar as pessoas da escola e fazer uma mesa com Jesus. Não falando de religião, mas falando de Jesus. Quem é Jesus? O que é que ele quer fazer? Se ele é todo poderoso e ele pode tomar todos os lugares, ele pode tomar a nossa escola. Então, você não precisa ficar com ansiedade porque vai fazer uma prova, porque Jesus pode te dar paz. Então, se você está nervoso, vem cá, deixa eu orar por você. E isso se torna habitual. Então, você não deixa Jesus na igreja. Você leva Jesus onde você for. Tem até uma música, né? Senhor, para onde eu for, eu te levo comigo, amado. Sim. Então, isso é muito real quando você tem um relacionamento do secreto com Jesus. Porque você leva isso, faz parte de você. Então, na escola, normalmente nós fazemos esse projeto Na Mesa com Jesus. Se você estuda no Tayane, nós voltamos semana que vem. Vejo vocês lá em nome de Jesus. Um beijo aí pra todo mundo. Um beijo, gente. Mas nós estamos de volta semana que vem. Juntos, falando sobre Jesus, pregando o evangelho, cuidando uns dos outros, porque nós cremos que todo lugar é lugar de falar de Jesus e não apenas de religião, porque a religião tem tomado as pessoas, mas Jesus, ele quer salvar as Jesus pessoas. é da comunhão, é da mesa. Eu sou da mesa. Por isso, Na Mesa com Jesus. Eu sou da mesa. É isso. E aí eu quero todo mundo na mesa. E não é à toa que a gente hoje cuida de novos, né? Tem essa parte do inserir, do discipulado, do ensinar, do treinar, do botar todo mundo na mesa, todo mundo junto. Porque isso é ser igreja. Sim. É você querer com que as pessoas acessem ao Pai. Né? Quando os discípulos, Jesus ia caminhando e fazendo milagre, caminhando e ensinando, aí uma mulher, a Bíblia diz que uma mulher que não era uma mulher do povo de Deus, ela começa a gritar, Jesus, minha filha e tal. E os discípulos, Senhor, despede aquela que vem gritando atrás de nós. Eles estavam dizendo, a gente é do céu, aquela dali do inferno. Porque não precisa atender quem está atrás dos discípulos. Mas o Senhor tão lindamente olha para ela, né? E fala, sim, pois não. E ela não repete. Por que ela não repete? Simples. Porque não é porque Jesus não parou, que Jesus não estava ouvindo o clamor daquela mulher. Ela não repete o que ela queria. Clamor. Ela não repete o clamor. Ela sabe que ele está ouvindo. Ela só precisava de acesso, que os discípulos não estavam querendo dar. Então tem um povo hoje que precisa de acesso. Sim. A mulher que tocou em Jesus, a mulher do fluxo de sangue, ela veio por baixo. Tinha uma multidão apertando, outra gritando, outra oprimindo, mas ela tocou. Isso é muito. Eu tenho um negócio com essa mulher. Aleluia. Que chegar a falar, você não tem noção, gente, da presença de Deus que está aqui. Então, assim, quando você toca nele, no secreto, por baixo, se rastejando, sem ninguém ver, é diferente. É diferente. Porque ele para, ele te escuta, ele te responde, ele te sara, ele te dá a identidade de filha, porque ele não só curou ela do fluxo de sangue, ele curou ela nas emoções, ele disse, filha, a tua fé, meu Deus, te salvou. Então você percebe, mulher de Deus, você que está assistindo a gente, que é você que precisa se posicionar. É você que tem que fazer com que ele pare, é você que tem que tocar, é você que tem que orar, é você que tem que buscar. Não leva a tua lista de pedido, não. Leva para ele faz que nem eu fiz uma vez. Leva uma folha vazia, ensina embaixo aqui, uma folha branca, e fala assim, Senhor, o Senhor pode escrever uma nova história. Aleluia. Porque eu confio em Ti. O Senhor quer essa geração de jovens que confiam nele, que não precisam estar se dando para um, para outro. Não precisa ter 5 e o 6º que tem não ser nem seu. Não. Tem alguém que está chegando na tua vida. Aleluia. E vai preencher essa carência de pai que você tem. É por isso que você está buscando em tanta gente aquilo que só ele pode te entregar. Tem meninas da sua idade que elas já estão no 10º relacionamento. Isso não é normal. É uma carência que só pode ser preenchida no secreto. Sim. Isso é muito forte. E essa questão de acesso, eu gosto muito de falar na questão dos jovens.
os jovens hoje, e acho que sempre, né? Eu acredito porque eu sou jovem pela primeira vez, gente. Eu não sei como foi antes. Claro que eu também sou jovem. Mas eu acredito que os jovens ele têm essa facilidade de se conectar. Nós somos muito fáceis de se conectar. Às vezes a pessoa até é mais introvertida, mas por ela ser jovem, onde tiver outro jovem, ela se conecta mais fácil. Então, essa esses questão... dias eu tive um exemplo disso. Você vai continuar aí, você vai falar. Mas esses dias não, foi ontem. Um discipulador veio trazer o relatório. E aí ele disse assim, Miss, eu quero te passar o relatório dessa vida que a senhora me passou para cuidar. E eu disse, o que foi, filha? Ele disse assim, voltou para onde ele era. E aí eu disse, o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu, pelo amor de Deus, para ele ter voltado? Aí ele disse assim, acho que ele tinha amizade lá. E aí o Senhor falou comigo na mesma hora. As conexões do mundo é mais forte do que as conexões dentro da igreja. A gente precisa mudar isso. Não pode ser, exatamente. Não pode ser isso. Mas isso gera no sentido de comunhão, de ser igreja. A gente tem que aprender que a gente não é igreja apenas na igreja. Isso. Então, eu não sou discipuladora apenas quando eu vou dar o discipulado, sabe? Então, eu sou discipuladora quando eu chego e mando uma mensagem. E aí, como tá na escola? Sabe? Isso. Então, e ela começa a conversar comigo e a gente começa a ter um relacionamento de amizade, de igreja, de irmandade em Jesus. Então, nós somos chamados para isso como jovens. Então, um jovem vai se conectar a um lugar onde um pastor não vai chegar porque ele é pastor. Isso. Nosso pastor Luquinhas, incrível, eu sou fã daquele cara. Mas ele diz sempre pra gente, gente, vocês vão chegar onde eu não vou chegar, porque eu sou pastor. Então, por favor, levem. Sabe? Sejam de Jesus, sejam crentes e levem a palavra. Porque tem lugares que ele não vai chegar, mas nós vamos chegar. Tem lugar que eu não vou chegar, mas um dia Henri vai chegar. E é como que eu preguei esses dias, né? Até lá na nossa igreja, as pessoas, elas fingem na frente do pastor, do homem, que são alguém para serem abençoadas. Como Jacó, que disse para Isaac, eu sou Esaú. Tá lá em Gênesis. Isaac tá lá sem visão, velho, cansado, e Jacó chega e diz, quem é? Eu sou Esaú. Aí a Bíblia fala, eu acho lindo, porque eu sou enlouquecidamente apaixonada pela Bíblia, e quando ele diz assim, eu sou Esaú, vírgula, disse Jacó. Aí eu digo, não, Senhor, porque a Isaac você engana, mas a Deus não. A gente percebe na trajetória de Jacó todinha que ele teve dificuldades, ele foi também enganado, ele colheu o que ele plantou. Sim. E em um determinado tempo, quando ele encontra com o anjo de Peniel, ele tem que lutar. E aí o anjo fala assim, como é o seu nome? Ai, como eu gosto. Aí ele diz assim, Jacó. Aí o anjo diz assim, então agora vai ser Israel, porque você lutou com Deus e prevaleceu no secreto. Ei, mulher de Deus, entenda uma coisa, para o homem você pode mentir, para Deus não. Deus te conhece, suas mazelas, suas dificuldades, o seu caráter, o seu orgulho. Deus conhece a gente. Aí para o pastor, de repente um jovem aí para o pastor Luquinhas vai dizer, não pastor, eu sou Esaú. Uma bênção. Meu Deus. Mas para Deus, se Ele quiser que o Senhor transforme a sua história, Ele vai ter que confessar que Ele é Jacó. Ele vai ter que dizer, olha, eu não sou tão bom assim, não. Eu tenho essa falha aqui. Eu estou mexendo com isso aqui. Jovens hoje presos, homens, mulheres, jovens hoje presos na pornografia, presos na promiscuidade, preso não fica com um, fica com outro. E a gente precisa entender que tem uma geração que vai acessar o coração deles. Pode não ser um pastor, mas se eles estiverem no secreto, quem vai acessar esse coração é o próprio Deus. Irmãos, isso é muito forte. Aleluia. Então, se você é jovem, só pra gente passar dessa parte, eu queria dizer, faça conexões com pessoas certas, sabe? Se você quer queimar, ande com quem queima. Amém. Se você crê em Jesus e você quer Jesus, ande com quem quer Jesus, sabe? Você precisa de pessoas que quando você der uma fraquejada, vai te segurar, vai dizer, ei, calma, não é por aí, é por aqui. E você, por exemplo, que é essa pessoa para alguém, se você é essa rocha para alguém, é alguém que tá ali apoiando alguém, com quem que você tá andando? Sabe, a gente tá falando bastante do nosso pastor Luquinhas, né? Da Miss, que é minha líder, minha vida. Miss, te amo. Te amo também. Mas isso é tão importante, sabe? Você andar com pessoas que estão
crescidas espiritualmente. Então elas têm mais tempo que você, então elas já viveram mais que você e elas podem te aconselhar. Então, quando eu tô passando por um momento difícil, eu tenho pra quem voltar. Eu corro logo. Sami, que é minha pastora, que já veio aqui, assistam o episódio, foi muito bom. Que eu já ligo logo, Sami, não tô bem, tá acontecendo isso. E ela tem sempre cuidando de mim. Por quê? Porque nós precisamos de conexões. Então, se eu tenho um amigo na igreja que não tá legal, eu preciso ser essa pessoa pra ele. Exato. Porque eu tenho queimado por Jesus. Porque eu tenho um relacionamento com Jesus. É a questão de receber pra dar. É isso. Hoje eu conversava com o meu bispo, meu pastor, né? E aí eu tava falando com ele justamente sobre isso. Ele me fez uma pergunta, né? A respeito de algo que eu falei com ele. Sim. E aquilo ali, na hora, o Espírito Santo falou comigo: filha, pastores precisam ter pastores que cuidam dele. Como que a gente quer cuidar de alguém se a gente não é cuidada? Ou seja, isso serve para tudo, para ovelhas. Isso. Porque você tem pastores, você tem líderes, você tem mulheres e homens de Deus em que você possa se espelhar. Mas hoje você também tem uma palavra. Quando a sua discipulanda te liga precisando de uma ajuda, você tem uma palavra. Por quê? Porque você está recebendo para dar. Isso é muito Se forte. você não aprende, você não tem respaldo para ensinar. Se você não é pastoreado, você não pode pastorear o coração de ninguém. Então hoje as pessoas elas querem ser uma influência sem ter influenciado ninguém, sem ter recebido influência de ninguém. Isso é muito forte, né? Elias e Eliseu mostram isso. Timóteo mostra isso. Isso é bíblico, sabe? A gente crescer Isabel. E em temor. Tipo assim, eu preciso sim ser submissa. Não, é aquilo ali, pronto. Mas se você tá caminhando debaixo de uma visão, você precisa sim estar debaixo daquela visão com aquela pessoa. Então, por exemplo, se eu tô caminhando com a senhora é minha líder. Então, quando eu vou falar de discipulado, quando eu vou falar da minha vida, eu vou falar para quem sabe do meu coração, para quem tem que cuidar do meu coração. Então, eu vou pra Miss, tô passando isso aqui, eu preciso de ajuda, isso aqui tá doendo no meu coração, cuida de mim. Porque como é que eu vou cuidar do outro se eu não tô sendo cuidada, sabe? E se vier uma palavra de repreensão, e vai vir, porque nós somos falhos demais. Sim. E nós precisamos entender que tá tudo bem sermos corrigidos. Isso é discipulado, isso é vida na vida, sabe? A senhora tem me ensinado muito isso e eu sou muito grata pela sua vida, Miss. Porque quando nós aprendemos a aceitar a rejeição, a dizer, isso aqui tá errado. E não é rejeição de rejeitar, é rejeição do lugar de consertar. Então, Lu, tá errado isso aqui. Então eu vou lá e conserto. Não porque, falou, tá pronto. É porque eu quero ser uma cristã saudável. Eu quero permanecer. E se eu quero permanecer, eu preciso estar saudável com Deus. E o meu relacionamento saudável com Deus, ele vem desse lugar de discipulado. Jesus discipulou. Isso. Os discípulos discipularam. Elias cuidou de Eliseu. E Eliseu fez obras maiores do que Elias. Sim. Mas primeiro ele teve que aprender com Elias. Primeiro ele teve que sujeitar Elias. Primeiro ele teve que vir atrás de Elias. Ele teve que ir, Elias tá indo pra onde? Eu vou atrás. Não, mas ele vai morrer. Não, mas eu vou atrás. Não, fica aqui. Não, eu vou. Quero dizer que eu vou. É isso. Porque eles tinham aliança com Elias. Aleluia. Os jovens precisam de aliança com as pessoas. Porque quando nós temos aliança com quem é firme em Jesus, nós construímos aliança com outras pessoas. E a conexão da gratidão, Lu, você estava falando aí, essa conexão, essa gratidão faz com que você possa gerar através da unção que você respeita. Demais. Porque quando Maria e Isabel, Maria foi visitar Isabel já estava gerando João Batista e ela estava gerando Jesus. As crianças se saudaram na barriga. Quer dizer, uma geração estava preparando a outra geração. Tem uma geração que existe hoje, que está preparando o caminho para a próxima geração que vai ser levantada por Deus. Essa geração de jovens posicionados, de jovens que vão queimar, que vão levantar a bandeira do nosso país, que vão ser atalaias, que vão destruir as estatais, que vierem contra os princípios de Deus. Essa é a geração, só que ela precisa ser autorizada pela geração que já está lá. Honra. E essa autorização só vem através de gratidão e honra. O que muitos jovens ainda não entenderam. Muito. Tem jovens que hoje, antigamente era mais fácil. Antigamente, não tanto antigamente, eu não sou tão velha. Mas assim, mais um pouquinho mais para trás. Quando eu aceitei a Jesus logo, era muito mais fácil. Aquela coisa de você honrar pastor, de você pegar uma água para um líder, de você dizer, não, ali é o meu pastor, é o meu líder. Hoje a gente vê pessoas tão... não, ali é... fulana, chama pelo nome, não chama nem... Que isso não tem nada a ver, inclusive a gente nem faz questão. A maioria, eu acredito, porque quem não precisa, dizer não que é. Quem é e ponto. Mas você olha, é uma falha
de honra, de revelação de propósito, e por isso que às vezes está impedido de ir para a próxima fase. Sim. Porque a próxima fase, ela só acontece quando a geração de agora autoriza. Essa Isso é geração muito forte. de quem vem. Nossos bispos falam muito sobre Falam honra, né? muito sobre E eu acho isso tão importante, É sabe? profundo, Porque né? às vezes até a própria honra hoje está tratada como religiosidade. Como E não puxação de saco. e é princípio bíblico. Então, por exemplo, a senhora falou de pegar água, gente, é algo tão básico. É alguém que cuida da minha vida, é alguém que ora por mim, é alguém que zela por mim. E a coisa mais simples, por exemplo, é pegar uma água, meu pastor. Ô, meu pastor, você tá bem? Isso. O senhor tá com a cara meio tristinha hoje, o senhor quer alguma coisa, o senhor precisa de um abraço. Pastor, eu tô orando por você, sabe? Porque às vezes tem um pastor, gente, às vezes é um líder, que às vezes, por exemplo, na nossa igreja, nós temos líderes que não são missionários, né? Sim. Então, tem pessoas que não são, mas mesmo assim, tem uma posição que precisa ser honrada ali. Porque eles foram autorizados ali. Eles receberam algum tipo de autoridade para aquilo ali. Então, eu tenho zelado muito por isso. O meu coração, ele tem que estar sempre vigiando nisso, sabe? Para não perder. Porque nós somos íntimos, né? Graças a Deus, nossa igreja ela é muito faltada nisso de família. Isso. Nós temos um lar lá em casa. Maravilhoso. Lá é minha segunda casa. Minha mãe disse que qualquer dia só falta pegar minha escova de dente e ir pra lá. Eu já disse pra ela pra não testar. Mas a gente cresce muito nesse ambiente de família. Então nós temos que estar sempre vigiando nessa questão de honra. Por quê? Porque assim como eu sou íntima da senhora, eu tenho que honrar a senhora. Porque a senhora tem que cuidar de mim. Porque você tá você até brinco. Porque a senhora está numa posição de zelar pela minha vida. Então a senhora tem que estar numa posição de honra. E eu preciso honrar você. Porque se eu honro e eu respeito a unção que está sobre a sua vida, ela vem sobre mim. E a senhora merece a honra. Porque a senhora tem feito a obra do Senhor. Sabe? Nosso bispo, ele merece a honra que ele merece ter, sabe? Eu chegar, meu bispo, o senhor está precisando de alguma coisa, o senhor está bem. É uma coisa tão simples que às vezes nem é a honra, é cuidado, é zelo. E essa questão, ela vem de casa. Sim. Né? E eu sei que você é uma filha de honra, né? Como a sua mãe entende, Lua, esse seu posicionamento na igreja? Hoje ela já é evangélica, quando você aceitou não era, né? Você me disse que foi a primeira pessoa a aceitar, você levou a sua família ali em oração. Como que ela recebe isso? Eu tiro por mim, porque na época que eu aceitei, a minha família também ninguém era, e eu tinha muita dificuldade para ir para a igreja, para participar. Eu participava de um coral, era muito massa, porque tinha vozes, né, contralto, soprano Petição para mim estar me cantando aqui, não, hein, gente? Eu não, de jeito nenhum. Eu era, assim, do coral. E eu achava aquilo tão massa, porque, assim, várias vozes, eu acho lindo. Até hoje eu acho muito, muito bacana. E, na época, minha mãe, eu lembro que eu precisava da roupa. Mãe, eu te amo. Te amo muito. Ela não lembra, talvez ela não lembre, porque esquece mesmo. Sim. Mas ela falou outro dia desse comigo, né? Eu precisei da roupa e ela disse, eu não vou comprar. Você não vai pra igreja. Aí, ó, não mandei nenhuma pra igreja, minhas filhas. Mas estão aí. Hoje é o orgulho. Hoje é a minha filha, né? A minha missionária, a pregadora da palavra. A minha filha é uma bênção. Hoje ela respeita a unção que eu carrego e honra essa unção. Amém. Ainda eu sendo filha e ela sendo mãe. Sim. Eu a honro como mãe, mas ela me honra como profeta. Isso é lindo. Né? Então, como é essa relação de Luana dentro de casa hoje? Eu sou suspeita pra falar, gente, porque eu sou apaixonada pela minha mãe. Minha mãe é meu xodózinho. Eu também. Mas... E todo mundo que conhece ela fica apaixonado por ela. Porque ela é daquele jeito ali, toda alegre, toda esprevitada, daquele jeito. E no começo foi algo assim, que ela ficava, meu Deus. Porque eu vivia no quarto, eu chorando horrores, e orando, e chorando, e orando, e chorando. E era aquele choque, sabe? Porque era novo. E minha mãe, ela já ia pra igreja e tal, mas não era aquela coisa firme. Então ela foi olhando e fazendo, meu Deus, o que tá acontecendo com Luana? E era aquela observação. Então, assim, ela sempre foi muito de boa com isso. Eu sou muito grata a Deus por isso. Porque eu acho que eu não estaria vivendo hoje o que eu tô vivendo hoje com Deus se não fosse dessa forma, sabe? Se ela não tivesse me apoiado nesse início dessa... Lu, vai, fique em paz, vai dar certo. Mas, assim... Vá com calma. Ela sempre foi essa de, vai com calma, minha filha. Veja as coisas primeiro, experimente primeiro. Por um cuidado com a minha vida também, né? Porque ela já viu muita coisa, já teve experiências talvez não tão boas, né? Então eu tenho aprendido isso também, a respeitar o que os outros
tem falado, né? O que minha mãe tem falado, por exemplo. Porque às vezes eu tenho um tempo a mais que ela no evangelho, mas ela tem um tempo mais de vida. Ela é minha mãe, ela merece meu respeito, sabe? E às vezes eu ainda tenho alguns embates com ela, mas o Senhor tem sido tão gracioso, porque o Senhor pegou o coração dela de uma forma diferente, sabe? No tempo dele, do jeito dele. E o Senhor tem feito algo lindo na minha casa, graças a Deus. Então esse começo foi assim, o que tá acontecendo ali com Luana? Deixa eu olhar, deixa eu observar, é algo novo. Tipo, vá, minha filha, pode ir, mas tenha cuidado, tenha cuidado. Acho que tinha 3 meses na igreja, já queria me batizar. E você nunca ouviu ela falar assim, não, só falta agora querer morar na casa do pastor. É o dia todo na igreja. Manhã, era na igreja. Eu ia só de noite. Manhã falava, é o dia todo. Manhã, o dia todo. Eu não ia só de noite, não. Eu ia o dia todo mesmo. Eu nunca fui essa de uma noite só. Pode todo dia? Tem coisa todo dia, então pode ir todo dia. Começa de manhã e termina de noite, eu vou. E a gente cai nesse ir pra igreja, e a gente não tem cuidado com a casa. Então foi uma chamada do Senhor. Né? Então o Senhor falou muito comigo sobre isso. Porque na juventude a gente é muito entregue a tudo, a gente é intenso em tudo. E glória a Deus por isso. Mas nós precisamos achar esse equilíbrio. Então a gente ainda está encontrando esse equilíbrio de casa, de espiritual, porque eu sou daquelas que saem orando em línguas a casa toda, aí quando vê tá todo mundo, o que é que tá acontecendo? E eu, Sim. Daquela coisa, mas eu tenho aprendido a ter um zelo com isso, sabe? Com a maturidade. E ela foi um pilar pra isso. Ela, Lu, glória a Deus, mas a sua família também é importante. Você é de Jesus, mas você tem que refletir Jesus aqui dentro, lembra? Aí eu, meu Deus, é mesmo, sabe? Então, ela sempre foi essa de um pé atrás, mas me impulsionando sempre. Então, meu xodózinho. E glória, pra honra e glória do Senhor, ela testemunha de Cristo hoje. Né? Minha mãe, ela passou por um processo de uma cirurgia que ela foi entubada e voltou. Então, ela literalmente houve um tempo ali morta e voltou. E pra glória do Senhor, ela testemunha que isso foi Jesus. Aleluia. Sabe? Um médico olhou pra ela e fez, minha filha, você acredita em Deus? Porque foi ele que te salvou, porque eu não tenho como explicar isso. Então, isso foi muito impactante dentro da nossa casa. Foi muito lindo. Deus, olha, gente, que coisa linda, né? Deus, ele sempre salva um com o propósito de uma geração. Né? É por isso que você não pode desistir, porque tem uma geração atrás de você que está vindo seguindo os teus passos. Eles estão vindo debaixo daquilo que eles estão acreditando que você está vendo, até eles começarem a ver. E a isso é muito lindo, né? Isso muito pra mim, que é olhar com os olhos de Jesus, né? A gente não olhar pra pessoa como ela é, mas olhar o que ela pode ser. Isso como discipulador é maravilhoso, mas também como cristão. Então eu comecei a olhar isso na minha casa, com a minha mãe principalmente, com Mari também, que veio depois, que é minha irmã gêmea. E aí eu começava, Senhor, minha mãe, ela se conecta muito fácil. Se ela viesse aqui, ela já tinha feito amizade com todo mundo que tá nesse lugar. Porque ela é desse jeito. Então ela tem uma chamada muito forte. E o Senhor falou comigo a chamada muito forte dela. E aí eu fiquei, Senhor, essa mulher é chamada, Pai, em nome de Jesus. E comecei esse propósito de oração. Porque quando a gente enxerga a chamada da pessoa com os olhos de Jesus, a gente começa a entender o propósito da gente ser levantado naquele lugar. Aleluia. Então eu comecei a entender, eu fiz, Senhor, eu não tenho... Gente, eu não sou nada, pó. E eu fiquei, Senhor, por que o Senhor me escolheu? Sabe por que eu fui a primeira? Por que não podia ser minha mãe? Porque minha mãe já tinha um envolvimento na igreja. Ela já conhecia, ela já ia. Visitava. E por que eu fui tão intenso? Por que comigo foi dessa forma? E talvez o Senhor não tivesse feito tudo do jeito que fez, se fosse de outro jeito. Então o Senhor foi muito específico, muito cuidadoso. Pra glória do Senhor. E agora a gente vai ter o nosso momento, né? Aproveitar que Lua tá falando da sua mãe, de gratidão, né? E nós vamos ter um momento de gratidão. Eu quero agradecer a Deus, Lua, porque para nós estarmos aqui, tem pessoas que têm cuidado de mim, meus pastores, meus amigos, mulheres, homens de Deus que têm orado por esse projeto e que têm também nos ajudado financeiramente, né? Para que esse projeto esteja no coração de Deus. Eu vou deixar o arroba deles, tanto lá nas nossas redes sociais como aqui no YouTube. Eu vou colocar na descrição o arroba deles para vocês seguirem, comentarem. Tem cupom de desconto para quem assiste o podcast. Eita, glória! A gente está com cupom de desconto lá com a nutricionista doutora Anne. Você pode estar fazendo aí o seu acompanhamento nutricional, porque é importante cuidar do corpo e do espírito, né? Da alma, do espírito. Então, você que precisa aí de um acompanhamento, né? Procura a doutora Anne. Quero deixar assim um abraço, um beijo, uma bênção
para os nossos parceiros. Primeiro, Bálsamo Parfum, né? Nutracêutico, glória. cosméticos e perfumaria importada e primeira linha de importada. Um beijo pro meu esposo, homem de Deus, homem do secreto, que tem cobrido a minha vida, né? Ele às vezes, eu falo com ele, eu falo, amor, você não fala tanto, mas quando você fala, eu fico calada, porque não precisa falar mais nada, tipo, eu falo muito. Meu líder também, gente, tem que respeitar, né? O cara é fora do comum. Então, assim, um beijo pra você, amor, que Deus te abençoe. Quero mandar um beijo também pra Maria Óticas. São umas princesas. Pense nos óculos bem feitos, Lua. Maravilhosos. Elas também encaminham todo o seu exame. Óculos de sol e óculos de grau. São excepcionais, gente. E tem cupomzinho de desconto também, tá? Também positivas baterias. Socorro imediato. Se você estiver na rua, o seu carro deu problema, mulher não gosta de ajeitar carro. Eu não sei trocar o pneu, confesso pra vocês, não sei fazer muita coisa. Eu só sei dirigir. E aí, se acontecer qualquer coisa, a gente larga lá e já chama alguém, já liga logo. Então, assim, pode ligar pra eles, porque eles resolvem, troca a tua bateria. O que, se não for a bateria, eles te ajudam. Eles são, assim, excepcionais. Então, vale a pena. Quero mandar um beijo pra Tainara Design, faz minha sobrancelha, cuida de mim. Um amor, um carinho, um cuidado muito grande, aquelas meninas. E a Arinha ali, também estética, né? Sim. Trabalha com Epilação. muito amor com a epilação feminina. E a Rani, ela é massoterapeuta. Ela faz uma massagem que você vai no céu e depois você volta pra terra. Uma maravilha de Deus. Um beijo pra vocês. Sejam muito abençoados. Obrigado por vocês que estão aqui com a gente, que estiveram aqui com a gente nessa tarde especial. Esse podcast foi muito lindo, foi muito leve, foi muito cheio de Deus. E por quê? Porque a presença do Senhor está aqui, né? Eu quero louvar a Deus, Lu, pela sua vida, por aquilo que Deus começou a fazer, te dizer que é só o começo. Guarda o teu coração no secreto, guarda o teu coração em Deus, né? Não deixa o ativismo te roubar desse lugar espiritual, que é o lugar secreto, né? E continua, porque a sua jornada vai ser muito linda. E é só o começo de tudo que Deus quer fazer na tua vida, tá bom? Deixa aí uma palavra final para as nossas queridas. Gente, agradecer primeiramente, né, a Deus, claro, mas a Miss Tami pelo convite, que honra, que privilégio. E acho que uma palavra final para vocês é: vão pro secreto hoje e falem com Deus, sejam sinceras com Deus, sejam sinceros com Deus. Fale: Deus, escreve minha história. Deus, fala o que é que você quer de mim. Pai, como é que eu posso me posicionar nessa geração? Como é que eu posso me posicionar onde eu estou hoje? Se você está na faculdade, na escola, como você pode se posicionar? Irmãos, todo lugar que nós estamos é o nosso campo missionário. Então, estabeleça isso no seu coração e faça parte do que Deus tem feito nessa geração, nesse tempo. Então, é isso, tome sua posição. Amém, glória a Deus. Quero dar um beijo pra você, dizer que essa vai ser a semana que Deus vai fazer algo novo na tua vida. Eu quero profetizar um girar de chave aí na tua casa. Eu quero declarar que os teus filhos serão ensinados, serão atraídos pela presença de Deus, que os nossos jovens sonharão, que terão visões proféticas, que carregarão a responsabilidade de carregar a presença de Deus nesse tempo, que serão usados como um exército poderoso na mão de Deus. E você, mulher do secreto, se posiciona, porque Deus tem mais para a tua vida. Um beijo aqui, missionária Tami. Em nome de Jesus, eu quero declarar a bênção do céu sobre a tua vida. E até semana que vem. Fica com Deus, fica com essa palavra. E compartilha, manda para alguém em nome de Jesus. Tchau, tchau.